Meus amados, vamos agora meditar no Evangelho de São João, no capítulo 8. Uma das passagens mais profundas, mais belas da Sagrada Escritura. Capítulo 8 do Evangelho de João, a partir do versículo 1, diz a palavra do Senhor. Dirigiu-se Jesus para o Monte das Oliveiras. Ao romper da manhã, voltou ao templo e todo o povo veio a ele. Jesus assentou-se e começou a ensinar. Os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher que fora apanhada em adultério. Puseram-na no meio da multidão e disseram a Jesus: Mestre, agora mesmo esta mulher foi apanhada em adultério. Moisés mandou-nos na lei que apedrejássemos tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam-lhe isso a fim de pô-lo à prova e poderem acusá-lo. Jesus, porém, se inclinou para a frente e escrevia com o dedo na terra. Como eles insistissem, ergueu-se e disse-lhes: Quem de vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Inclinando-se novamente, escrevia na terra. A essas palavras, sentindo-se acusados pela sua própria consciência, eles se foram retirando um por um, até o último, a começar pelos mais idosos. De sorte que Jesus ficou sozinho com a mulher diante dele. Então Jesus se ergueu e, vendo ali apenas a mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Disse-lhe então Jesus: Nem eu te condeno. Vai e não tornes a pecar. Palavra da salvação, irmãos. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs do Senhor, divina misericórdia. Já vimos que a palavra misericórdia, miseretum cordis, compaixão no coração. Diz a palavra que Jesus estava no Monte das Oliveiras, na cidade santa de Jerusalém. Ao romper da manhã, ele voltou ao templo para orar. Mas enquanto Jesus estava no templo ensinando aos seus discípulos, os escribas e os fariseus trouxeram uma mulher pega em adultério. O que prescrevia a lei de Moisés? Que toda mulher que fosse pega em adultério deveria morrer apedrejada. Era morte por lapidação. Porque a pena capital, a pena de morte para os judeus era o apedrejamento, a lapidação. Para os romanos, a crucifixão. Graças a Deus que nenhuma e nem outra ainda prevalece. Enfim, embora que em alguns países do Oriente ainda a pena capital, a morte por apedrejamento, infelizmente, em alguns países ainda acontece. E um dia eu vi na internet uma morte por apedrejamento, irmãos. É terrível. É terrível. Eles cavam um buraco no chão, amarram a mão do condenado ou da condenada para trás, para não poder se defender, colocam um lençol sobre a pessoa, descem a pessoa naquele buraco até a cintura mais ou menos, e começam o apedrejamento. Pedras enormes, e a pessoa não tem como se defender. E eu não consegui chegar até o final daquele vídeo, porque é tenebroso, é terrível. E olhando aquele vídeo, não tem como não lembrar da morte por apedrejamento que esta mulher adúltera estava prestes a sofrer. Porque a lei de Moisés prescrevia. Alguém pode falar: mas padre, como é que a lei de Moisés, como é que Deus permitia a morte por apedrejamento no Antigo Testamento? Queremos lembrar, irmãos, que no Antigo Testamento, eles ainda não haviam recebido a plenitude do Espírito Santo. Eles não tinham feito ainda a experiência do amor amoroso do Pai na pessoa de Jesus Cristo. Jesus não havia nascido ainda. Alguém um dia falou assim: padre, Jesus falou com o profeta Isaías. Não, Jesus, ele falou com o profeta Isaías, mas o profeta Isaías, no Antigo Testamento, ele não tinha essa consciência de que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo.
Esta doutrina, esta fé da Santíssima Trindade, que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, foi o Senhor Jesus quem nos revelou. É uma revelação do Senhor Jesus, revelação de Deus. No Antigo Testamento, eles não tinham consciência disso. Então, meus amados, por que Deus permitia a morte por apedrejamento no Antigo Testamento? Porque eles não haviam recebido ainda o Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo. Por isso que muitas coisas do Antigo Testamento já não valem para o Novo Testamento, para nós. Um outro exemplo, o sangue. Um dia uma pessoa me perguntou: padre, nós podemos ou não podemos comer carne com sangue? Ou carne de porco? Porque a carne de porco era considerada impura no Antigo Testamento. Levítico 11 diz claramente que a carne de porco, a carne de camelo, a carne de coelho, era considerada carne impura. Então o judeu não podia tocar nessa carne e também não podia tocar no sangue. Mas por que não podia tocar no sangue? Porque o sacrifício máximo do povo judeu no Antigo Testamento era o sacrifício de animal. O que se oferecia a Deus? O sangue do animal. Ora, se é algo que é oferecido a Deus, o ser humano não pode tocar, porque é exclusivo de Deus. No Novo Testamento, irmãos, para nós que vivemos no Novo Testamento, esta lei não tem mais sentido. Por quê? Porque nós não oferecemos mais o sangue de animal no altar. Nós não sacrificamos mais animais. Jesus, ele é chamado de Cordeiro porque ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Nele, na pessoa dele, houve a plenitude do sacrifício. Então nós não temos mais sacrifício de animais no Novo Testamento. Então, também a questão da carne, do puro e do impuro. No capítulo 10 do livro dos Atos dos Apóstolos, guardem que Pedro era judeu. Pedro apóstolo, guardou durante toda a sua vida a lei do puro e do impuro. Por isso que ele não comia carne de porco, não comia carne de camelo, não comia carne de coelho, porque na mentalidade dele ele cresceu nesta lei. No capítulo 10 do livro dos Atos, há uma passagem muito interessante. Pedro, ele está em oração, quando ele vê descer do céu um grande lençol branco, e neste lençol todos os animais, inclusive os animais considerados impuros. E ele ouviu uma voz que disse assim: Pedro, mata e come. Pedro disse: não, de maneira alguma, eu não posso comer animal que é impuro. E aquela mesma voz, que é a voz de Deus, Deus disse assim: não chame de impuro aquilo que Deus purificou. Ou seja, irmãos, para nós cristãos, não há mais a lei do puro e do impuro. A única coisa que o cristão não pode tocar é comida oferecida aos ídolos. Por quê? Porque comida oferecida aos ídolos, São Paulo diz em 1 Coríntios 10, que na verdade quando se come a comida oferecida aos ídolos, oferecida aos espíritos, na verdade atrás de um ídolo existe um demônio. Então quando a pessoa faz uma oferenda ao ídolo, na verdade está fazendo uma oferenda ao demônio. Por isso que a palavra de Deus nos ensina que nós cristãos, o único alimento que nós não devemos tocar é comida oferecida aos ídolos, porque é comida oferecida aos demônios. Meu amado e minha amada em Cristo, voltando agora à palavra do Senhor. A Bíblia diz claramente que na lei de Moisés, toda mulher que fosse pega em adultério, ela deveria morrer apedrejada em praça pública. Por isso que levaram aquela mulher em praça pública para ser apedrejada. Mas o mais interessante, irmãos, o mais interessante, a mulher, ela adúltera, ela morreria apedrejada e somente os homens, mulheres não participavam de apedrejamento naquele tempo. Elas poderiam ser apedrejadas, mas elas não podiam apedrejar. Somente os homens poderiam apedrejar. Mas, irmãos, uma pergunta: para ter uma adúltera, é necessário que haja um adúltero. Ninguém pode cometer adultério sozinho, sozinha. Para acontecer um adultério é necessário que haja uma adúltera e um adúltero. Aqueles homens que estavam levando aquela mulher que foi pega em adultério, que estavam levando aquela mulher para ser apedrejada, com certeza naquele meio daqueles homens havia adúlteros. Claro que sim. Que também usaram daquela mulher, que também exploraram sexualmente aquela mulher, também eram adúlteros. Mas não, a lei de Moisés prescrevia somente que as mulheres deveriam morrer apedrejadas.
Naquele momento é muito interessante que os fariseus, os escribas, ou seja, homens que conheciam perfeitamente a Escritura, eles, aqueles homens, levaram aquela mulher para colocar Jesus à prova. Diz: olha, mestre, chamam Jesus de mestre, mas isso é para provocar Jesus, não que eles acreditassem e aceitassem que Jesus era rabi, era realmente mestre. Aqueles homens levaram aquela mulher e disseram: mestre, essa mulher foi pega em adultério, a lei de Moisés prescreve que ela deve morrer apedrejada. Para ver a reação de Jesus, para ver se Jesus iria contra a lei de Moisés, e assim eles pudessem também condenar o Senhor, atacar a Jesus. Era isso, o grande desejo dos fariseus e dos escribas, era atacar Jesus, era prender Jesus. Jesus é interessante, irmãos, que Jesus, ele não nega a lei de Moisés, ele não nega a lei de Moisés, mas ele vai além, ele vai além. Ele diz, com outras palavras, ele diz: é verdade, a lei de Moisés prescreve que essa mulher deve morrer apedrejada porque ela está em pecado. Jesus não nega o pecado daquela mulher. Jesus, ele não concorda com o pecado daquela mulher. Não. Jesus diz, realmente, a lei diz que ela deve morrer apedrejada. E ela deve morrer apedrejada porque ela cometeu adultério, porque ela está em pecado. Porém, quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Irmãos, naquele silêncio, daquele lugar em Jerusalém, só se ouvia o barulho das pedras caindo no chão. Eles já estavam com as mãos cheias de pedras para matar aquela mulher. Mas Jesus, naquele momento, Jesus vai profundamente na alma, no âmago da alma, do coração e da vida daqueles homens, pecadores, adúlteros, impuros, mas que se arrogavam o direito de julgar e condenar uma mulher de adultério. Eles que também cometiam adultério, eles também cometiam pecados, eles também estavam sujos por causa do pecado, mas se achavam no direito de se tornarem juízes para aquela pobre mulher. Jesus diz: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. As pedras caíram no chão. A partir dos mais velhos, porque tem mais consciência e tem mais vida.